Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do programa O que é o Espiritismo, uma edição muito especial neste sábado, porque comemoramos aí no último dia 8 de setembro, 408 anos de fundação, da nossa querida cidade, nossa querida São Luís. E a gente não poderia, então, deixar de fazer um programa contando, misturando esse aniversário da cidade com a história do Espiritismo. E aí, então, nós resolvemos trazer hoje para vocês essa ideia, esse conhecimento, que eu sei que muitas pessoas que chegaram há pouco tempo na doutrina não sabem, como é que surgiu o movimento espírita em São Luís. Então, é para isso que a gente vai contar aqui hoje, com vocês, contar para vocês essa história. E para isso, a gente trouxe um trio aqui muito especial, muito antigo dentro do movimento espírita, mas a gente não trouxe eles por serem antigos, mas por serem pessoas muito engajadas dentro do movimento. Então a gente está aqui hoje com a Ana Luísa, que foi presidente da Federação Espírita por muito tempo, ainda faz parte da federação hoje, em outro cargo. Estamos com o presidente atual da Federação Espírita do Maranhão, o Osmir Freire. E estamos também aqui com outro membro da FEMAR, que é o Fábio Carvalho, que nasceu num berço espírita e teve o pai também como uma das pessoas que eu tenho certeza que foram aí um dos fundadores. Vamos descobrir isso hoje, do movimento espírita aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no nosso programa. O prazer é todo nosso. Uma alegria imensa, inenarrável estar aqui com todos os ouvintes dessa rádio, com você, trocando um pouquinho dessas experiências, trazendo à lume, à nossa memória, essas recordações tão agradáveis da história do movimento espírita aqui na nossa cidade de São Luís. E para começar esse programa, a gente vai fazer agora o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Dilui a queixa sistemática, que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeito em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Bom, estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, como nós falamos no início. Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a história do movimento espírita, o surgimento do espiritismo aqui em São Luís, aproveitando as comemorações dos 408 anos que a nossa cidade está fazendo agora nesse ano de 2020. E para isso a gente trouxe esse trio de pessoas extremamente engajadas dentro do movimento espírita aqui em São Luís, que vão contar um pouquinho para a gente. Eu quero que vocês todos se sintam muito à vontade para falar, ficar à vontade sobre quem vai começar. Mas, sem dúvida nenhuma, o primeiro questionamento desse nosso momento, dessa nossa roda de conversa aqui, é saber se vocês têm algum conhecimento, algum registro, alguma lembrança de quem teria sido uma das primeiras pessoas a montar um centro espírita aqui em São Luís, ou qual teria sido o primeiro centro espírita de São Luís? Olha, nós vamos verificar que quem teve o cuidado de fazer alguns registros a esse respeito foi o nosso Clóvis Ramos. Ele escreveu um livro, Luz do Alvorecer, e onde ele conta esses primórdios, esse primeiro momento diante da pesquisa que ele fez. E diante do que ele nos diz, o primeiro grupo que é registrado em 1882 foi criado o Clube Espírita Redenção, Mas eles acham que
Antes disso, as pessoas que faziam parte desse clube, que eram militares, pessoas de alto nível cultural, né? Antes disso, eles já falavam do espiritismo. Antes disso daí. O clube não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo. Tinha vamos dizer assim, um informativo que depois, por falta de recurso, também veio a acabar. O que não sabe, o Clóvis não sabe informar, é se essas pessoas ligadas ao clube tinham relação com os espíritas que já estavam aí, né? Que era o de Pernambuco, do Rio, ou da Bahia. Mas o que eles achavam também é que talvez esse grupo tivesse ligação com o nosso Marechal Everton Quadro, que morava no Rio de Janeiro e já era um líder convertido ao espiritismo em 1872. Então a gente percebe que já tinha muita gente antes disso, né? Portanto, bem antigo, né, gente? Eu achei que fosse uma coisa mais recente. Me surpreendeu, Ana, essa informação. O que eles falam, por exemplo, o que ele fala é que está bem mesmo no início, quando tudo começou em Paris, o Maranhão não deixou de acompanhar. Entendi. E embora tivesse as coisas muito bem escondidas. E tem uma coisa interessante, eu achei interessante no material, me desculpe só um pouquinho que eu vou falar mais um pouquinho, viu? Tá bom. O material que a gente encontrou também é que Jomar Moraes, que é escritor, sim, né? Conheço. Ele tem uma obra, Frutuoso Ferreira, o poeta devolvido, que está fundamentado em um investigador maranhense. Bom, ele disse que o pai desse poeta, desde 1836, já fazia, veja só, antes mesmo do lançamento do Livro dos Espíritos, essa informação que o Clóvis nos dá, né? Ele já mexia com livros que eram coisas que apareciam a respeito exatamente do espiritismo. Então ele já mexia, ele já falava. Então o que nós vamos ver? Antes do próprio Clube Redenção, Clube Espírita Redenção, já havia algumas coisas que a gente já tratava do espiritismo aqui no Maranhão. Osmir. Dentro dessa linha, é importante a gente saber que o espiritismo começou, aliás, o conhecimento da mediunidade foi bem antes do surgimento do espiritismo, em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, o interessante registrar que 5 estados, praticamente é o que detinha maiores informações a respeito. Por exemplo, Maranhão aqui, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Então, esses 5 estados foi onde essas informações mais foram disseminadas. E, de acordo com o Zé Fernandes, que é um historiador e autor do livro Veredas Eternas, que nós até distribuímos durante a reunião da Comissão Regional Nordeste, em abril do ano passado, então ele reproduz essas informações que nós estamos aqui dando, que a Ana já começou falando, dessa obra importantíssima. Então ele mandou até uma nota para mim hoje, onde ele diz que as ideias espíritas no Maranhão surgiram a partir do ano de 1857, com o retorno dos estudantes formados na Europa. Então, naquela época, o Maranhão tinha muitos jovens que estudavam fora, né? Então, quando eles retornavam por exemplo, da Europa, sobretudo de Portugal, de Lisboa e da França, então eles traziam livros, traziam informações, jornais, e já falavam sobre os fenômenos mediúnicos. Inclusive aquelas médiuns que serviram para Allan Kardec na codificação, aqui já eram noticiados no Jornal do Maranhão.
As famosas mesas girantes, né, eles já falavam muito sobre isso, as mesas girantes. Exatamente, eles comentavam isso. Aqui mesmo em Viana, bem antes do surgimento do espiritismo, o jornal noticiou um fenômeno mediúnico ali, e o jornal registrando. E esse jornal, que foi o primeiro periódico espírita lançado no Brasil, o Eco de Além Túmulo, ele comenta acontecimentos no Maranhão, fatos ocorridos no Maranhão. Na época ele comentava, estava ocorrendo no Maranhão isso, noticiado. E aqui os jornais reproduziam. E segundo o senhor José Fernandes, ele constam pioneiros, como pioneiros do espiritismo no Maranhão, surgidos na década de 1870, como sendo os principais Francisco Coutinho de Vilhena e Juvencio Aldo Pereira. Eu pessoalmente não, eu tomei conhecimento agora desses dois nomes. Segundo esse historiador, eles foram pessoas pioneiras aqui no movimento, eu não diria, já era espírita, 1870, já tinha o espiritismo. Onde ele dizia, por exemplo, que Vilhena foi quem iniciou a questão da homeopatia. Eles já vinham com esse trabalho. Sim. Só complementando, Isabela, só complementando, é que isso não foi muito fácil, não. Imagino. Então, desde essa época e até agora com menos gravidade, então eles enfrentaram muita resistência, muitas críticas, muita pressão, né? Sobretudo da Igreja Católica, que perseguiam os profitentes dessas religiões, novas religiões, não necessariamente só o espiritismo, mas quem não esposasse as ideias da Igreja era perseguido. Então o espiritismo, esse pessoal que veio até antes do espiritismo, sofreram muito. E esses jovens que vinham também da Europa e da França também sofreram, porque eles disseminavam essas ideias e eles eram perseguidos. Sim, posso imaginar, Fábio? Por isso que a gente não tem tantas informações, porque eles ficavam escondidos com medo da perseguição, com medo dos ataques, com medo da discriminação, e com isso eles ficavam escondidos, não aparecia tanto. Sim. Daí ser difícil a gente ter mais ou menos a ideia de como tudo começou. Fábio, ia falar. A principal causa dessas perseguições era a própria ligação de Portugal muito forte com uma religião oficial. Os avanços do pensamento libertário, oriundo tanto da própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, que inspirou a Revolução Francesa, fez com que a França desse um passo adiante no que tange às expressões de liberdade. O direito de escolher a sua própria crença, o direito de pesquisa, o direito de expor a sua própria opinião, que ainda não acontecia no Império do Brasil no século XIX. Mas antes mesmo do Everton Quadros, existem alguns historiadores que eles apontam que o próprio Gonçalves Dias, ele já estava na Europa se deparando com os fenômenos das mesas girantes. E o Luciano Klein, que é um historiador do Ceará, chegou a nos relatar que ele escreveu uma carta em abril, de 1864, adiando o seu retorno ao Brasil, que aconteceria em novembro, quando ele naufraga, porque estavam acontecendo algo extraordinário nos saraus europeus e que era digno de nota, digno de registro e de investigação. E aí ele faz essa carta, esclarecendo por que ele estava adiando a viagem, e para ele era muito mais importante pelas proximidades que ele teve com o fenômeno da morte em razão da tuberculose. E isso chama ele muito a atenção, esse mundo espiritual. Sim. E antes mesmo do Everton, alguém que é alguns anos mais velho que o Everton, que é o Guion Ribeiro, ele já havia também
se tornado um grande expoente no Rio de Janeiro, já para o final do século XIX, início do século XX, como um grande referencial também do movimento espírita. Isso fez com que o Maranhão tivesse ligações, tanto na Europa quanto no Rio de Janeiro. E essas ligações faziam com que esse intercâmbio de informações deixasse o Maranhão um tanto quanto à frente dos acontecimentos. Interessante. Isso permitia também o intercâmbio de livros. E como esses jovens, eles estudavam na Europa, porque nós éramos incipientes em faculdades, então os pais mandavam os filhos para a Europa para estudar, muitos já haviam conhecido a língua francesa, que essa época era muito mais importante conhecê-la do que o inglês. O inglês não era a língua que é hoje, mas o francês não. O francês, o que acontecia na França, acontecia no mundo, né? Todo mundo sabia. Então era uma língua muito conhecida. E por muito tempo era uma matéria obrigatória, inclusive na grade curricular brasileira. Então isso facilitou muito o contato e a tradução também de livros, por esse conhecimento e por essa proximidade com a língua francesa. E a gente, inclusive, já no século XX, vai encontrar diversas cartas entre os ex-presidentes do Centro Espírita Maranhense, ainda na primeira metade do século XX, com diversos expoentes do movimento espírita no Rio de Janeiro. Ou seja, o Maranhão sempre estava profundamente interligado, seja com a Europa, seja com o Rio de Janeiro. A Europa, principalmente no século XIX, e o Rio de Janeiro já na primeira metade do século XX. Muito bom, muito interessante. Essas cartas, por exemplo, muitas foram enviadas para Leopoldo Machado. Elas estão até hoje guardadas no Centro Espírita Maranhense. Tem esse arquivo lá, Fábio, bom saber dessas relíquias, gente, muito bom. Pessoal, a gente vai... Isabel, só um complemento aqui, é que não só o preconceito da igreja era enfrentado, como também o preconceito dos intelectuais que não aceitavam o aspecto científico do espiritismo. Sim. Outra pressão muito grande. Outro detalhe que o Fábio terminou de dizer sobre a língua, mas as massas não tinham muito acesso. Então, porque todos os livros que começaram só em francês, né? Depois começaram as traduções. Então, aqui não tinha, assim, da massa, tinha mais dos intelectuais. Houve uma época em que a nossa cidade ela era proeminente de intelectuais. Atenas brasileira, né? A Atenas brasileira. E se nós tomarmos a literatura brasileira, a gente vai perceber como muitos desses expoentes estiveram em nossa amada e querida ilha. Sim. E isso fazia da cidade de São Luís uma cidade diferenciada no que tange ao arcabouço intelectual, literário, político. Então tínhamos uma expressão muito grande, e isso facilitou muito esse intercâmbio livresco. E ainda que ele estivesse com uma elite de conhecimento, essa elite, a nível de cidades, ela era muito proeminente na ilha de São Luís. Entendi. Então a gente tem ainda esse registro histórico para fazer, e a lembrança também de que a nossa ilha de São Luís, isso já não faz parte necessariamente da história do espiritismo, mas ela é a única cidade brasileira fundada por franceses. Então a gente já tem uma ligação com a França, direta, e detalhe, em uma homenagem ao rei santo da França, ao rei São Luís, que é um dos espíritos que dita a Kardec partes significativas do que nós encontramos na literatura básica do espiritismo, no Pentateuco kardeciano.
Ou seja, gente, quando eu ouço essas histórias de vocês, o que eu percebo, né, não sei se o ouvinte também consegue fazer essa conexão, como tudo fica muito mais claro e a gente entende porque o espiritismo aqui é algo tão forte, né, tão presente e tão antigo, como a Ana veio colocando aí, nos relembrando, né, essas datas e até mesmo antes do conhecimento da doutrina espírita, essa ideia, né, essa coisa do espiritualismo já estava presente aqui entre a gente. E aí a gente, quando vai vendo os fatos históricos, a gente vai vendo um encadeamento muito lógico, né, de um planejamento realmente da espiritualidade sobre tudo isso. Fala, Ana. É que eu pegando a fala de Fábio, quando ele fala aqui que a nossa Atenas brasileira, nossa São Luís, é uma cidade de muitos literatos. E o Clóvis Ramos, ele nos coloca que vários dos poetas eles têm características de que eles eram espíritas, inclusive Sosândrede, do Guês Errante. Ele fala vários poetas que estão considerados espíritas. Sim. E aí nós temos, não vamos longe, o nosso Humberto de Campos, fora os outros escritores, poetas, cronistas, etc. Sim, né? São muitos os intelectuais, né, que compõem e que têm ligação com São Luís, né, direto. Exatamente. Agora, pessoal, todos vocês aqui já têm um engajamento no movimento espírita há muito tempo. A gente veio trazendo essa coisa histórica, mas do que existe hoje, né, dos centros que a gente possui hoje, eu não sei se o OSMI tem exatamente isso na federação, uma média de quantos centros nós temos em funcionamento em São Luís hoje, e qual teria sido dos que hoje ainda a gente sabe que estão abertos, funcionando, né? Qual seria o mais antigo, na lembrança de vocês? Não precisa ser exatamente, mas será que vocês teriam aí uma lembrança de um centro que é muito antigo e que está aí na memória de vocês? Centro Espírita Maranhense. Centro Espírita Maranhense. Foi o primeiro, Ana, tu acha? Hoje é tido como o mais antigo. Né? Tem quantos anos, gente, o Maranhense? Ele foi criado exatamente... Vamos dizer assim, 1925, não foi, Fabinho? Exatamente, esse ano exato. Certo? Então, é o primeiro, é o mais antigo que nós temos, vindo logo depois dele, o Olhar de Maria. O Olhar de Maria, Olhar de Maria. Gente, só para quem está ouvindo a gente. 1934, Olhar de Maria. Para quem está ouvindo a gente, o Maranhense é o centro espírita que fica ali ao lado da Federação Espírita, no centro, Rua de Santaninha. O mesmo prédio, fica na Rua Santaninha, 112, isso. Né? Só para as pessoas se situarem no centro. E o Olhar de Maria é ali perto do Leprosário? Liberdade, ok. Lá na Liberdade. Quando o Centro Espírita Maranhense foi criado inclusive uma escola, Viana de Carvalho, né? Que depois de muitos percalços, escola para jovens, depois foi fechada, foi aquela o Centro Espírita Maranhense encontrou muita dificuldade no começo. Inclusive, uma dessas escolas espíritas para jovens foi fechada pelo próprio governador da época, que eu não me recordo quem foi, mas ele foi à escola porque era espírita. Bom, pelos meus cálculos, então o Maranhense teria o quê? 95 anos hoje, nesse ano, digamos assim. Fábio, Exato. O teu pai já era envolvido no movimento espírita nessa época? Em 25, ele não tinha ainda reencarnado. Ah, tá certo. Então tá. Eu já tô querendo envelhecer Fábio aqui. Poxa! Júlio veio da mocidade, não foi, Fábio? E o primeiro presidente, gente? Vocês têm conhecimento do primeiro presidente do Maranhense? Domingos Perdigão? Ele foi o Perdigão, quem foi um dos fazendo parte dos primeiros presidentes. Viu? Nós tivemos o Perdigão, tivemos mais Osório Lima, Antônio Vinhais. Esse Antônio Vinhais ele é bem presente no movimento. Basílio Cabral, Plácido Camões, outro bem conhecido, Francisco Coelho dos Santos e João Torres. Eles fundaram o Centro Espírita Maranhense. E Osmi, aproveitando tua fala, quando surgiu a FEMAR, né? Que ano que foi fundada? 1º de dezembro de 1950. 50. Aqui agora, com a caravana da fraternidade. Só que quando se fala na fundação da FEMAR,
registra-se que antes dela tinha outras instituições que tiveram esse nome e teriam a função de congregar as casas espíritas, só que não estavam formalizadas. Nenhuma teve condições, porque não tinham uma estrutura, eles não tinham experiência, então eles se dissolviam com facilidade. Sim. Então, quando ela foi criada, em 1 de dezembro de 1950, ela teve a Caravana da Fraternidade, que veio exatamente para isso, para o Norte e Nordeste, em função do que foi decidido no Pacto Áureo lá, e depois foi criado o Conselho Federativo Nacional. Então a ideia era produzir a integração e a unificação do movimento espírita brasileiro, que na época não, era bem precário. Então, onde não tinha federação, eles foram criando, e onde tinha mais de uma, eles foram negociando para ficar somente uma. Então, no Nordeste e no Norte, várias federações foram criadas. Agora, eu queria dar uma informação, Isabela, que é interessante, que em 1905, e o Reformador de 1906 faz referência, dois grupos espíritas que tinha aqui em São Luís, o grupo Humildade e Fraternidade, presidido por Osório Gonçalves Lima, e Fé e Caridade, presidido por Joaquim Pinto de Miranda, se uniram e fundaram uma Federação Espírita do Maranhão. Ou seja, eles se uniram querendo criar uma fundação que pudesse orientar. Só que não durou muito tempo, não, né? Isso também não durou muito tempo, não. Foi logo, desapareceu. Mas quando eles fundaram, ela tinha uma diretoria constituída de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário e um bibliotecário, que era para cuidar. Entendi. Só uma informação, Ana, depois disso ficaram pequenos grupos, né? Eles se espalharam em São Luís sem orientação segura. Então esses grupos descambaram para a Umbanda ou para outra filosofia, né? Exatamente, que tivesse algo, vamos dizer, semelhante ao que o Espiritismo pregava, exatamente, que tivesse essa ligação. Quando a federação não foi adiante, esses grupos ficaram novamente sem orientação, não tinham uma orientação, e como o mediunismo era o que caracterizava as casas espíritas daquela época, principalmente a questão do mediunismo e as curas, vindo exatamente de muitas tendas, que eram tendas chamadas tendas espíritas, mas que eram casas de Umbanda, vinha muitos centros que eles trabalhavam, era o mediunismo, sabe? Era mediunidade. Eram médiuns que faziam realmente um trabalho muito bom, muito bonito nessa área. E aí eles saíram, descambaram, eles tinham alguma ideia de que poderiam ser casas espíritas, mas na hora eles desandaram e terminaram se ligando exatamente à Umbanda. Essa Ana, só fazendo um comentário, outro dia a gente gravou um programa aqui com o George falando sobre a diferença entre espiritismo e Umbanda, né? E ele falou uma coisa interessante dentro disso que vocês estão falando, que ele falou assim, olha, Isabela, por conta do preconceito, né, que a Umbanda sofria e tal, e o espiritismo já era algo que já era aceito, né, Bezerra de Menezes fez essa luta, né, em prol junto aos políticos e tudo mais, então ele explicou todo o contexto histórico. Ele falou que no início do surgimento da Umbanda, muitas casas de Umbanda se autodenominavam espíritas, mesmo para meio que se proteger por conta de tudo isso que sofriam, né? Toda a perseguição. Então, a gente até compreende, né? Isso. Até hoje você encontra muitas casas. Centro Espírita Pai João, Centro Espírita isso, Centro Espírita aquilo, sempre utilizando o nome de espírita. Eu queria dizer uma outra coisa, só mais desculpa, Aninha, só te cortando. Teve uma coisa, assim que eu cheguei no movimento espírita, uma lição que o Osmi me deu que é algo inesquecível e que sempre que eu posso eu reproduzo, porque me marcou profundamente. Eu lembro que o Osmi um dia foi dar uma aula lá no Caminho Verdade e Vida, e eu acho que foi quando a gente foi implantar o estudo da educação dos sentimentos. E aí eu acho que era um estudo novo aqui em São Luís e tudo, e eu acho que foi a época que eu conheci o Osmi.
E aí eu lembro de que eu ficava muito assim, mas por que, por exemplo, a federação vai lá e tenta deixar claro que isso aqui é espiritismo, isso aqui não é espiritismo, e separa, sabe? Aquela visão meio assim de gente que tá com aquele papelzinho do burro aqui, né? E aí eu falei isso com todo aquele afã de quem tá acabando de chegar e já quer sentar na janela, e o Osmir com toda a paciência me olhou, né? Como quem diz assim, meu bem, deixa eu te explicar. E aí ele deu uma resposta que eu achei assim magnífica, que ele falou assim, mas por que a gente precisa se diferenciar? No que a gente é melhor? Por que a gente precisa, tipo, perder tempo, né, tentando fazer isso? E eu achei que foi uma lição muito preciosa, que eu nunca esqueci. Porque, de fato, o espiritismo não precisa se provar, né? A gente está aqui e explica o que é. Mas se alguém achar que é conveniente, tudo bem, sabe? Assim, em algum momento ela vai perceber o equívoco, ou ela vai mudar, ou as pessoas vão perceber que aquilo não é espiritismo. Mas a gente não precisa chegar lá e mostrar, porque esse comportamento faria as pessoas pensarem que nós estamos nos achando melhores, e nós não somos melhores. Então, eu queria até agradecer aqui de público, Osmir, porque foi uma lição muito preciosa essa. Só fazendo um parêntese do que nós estamos falando, já que você está falando sobre isso. Antes de eu chegar no espiritismo, eu tive contato com um grupo exatamente ligado à Umbanda para pedir ajuda para um familiar meu. Fui eu e meu irmão. E eu participei naquele momento de uma reunião mediúnica muito séria, e que as entidades que estavam ali ficaram dizendo para nós, olha, cuidem desta pessoa, porque as entidades estão fazendo assim, os médiuns, eles não cobravam nem nada, eles só pediam que a gente desse carona para eles, porque eram pessoas simples, ou a gente desse a passagem do ônibus para eles só. Sim. E uma coisa que eu achei fantástica, eu ainda não frequentava o espiritismo, e um dia, a moça lá, a dirigente, chegou para mim e para o meu irmão e disse, meus filhos, esta casa não é de vocês. Vocês dois são médiuns, mas são médiuns não para trabalhar na minha casa, no meu estilo de trabalho. São médiuns para trabalhar numa casa kardecista. Eu achei aquilo estranho, porque ela não tinha interesse em nos manter lá, tão honesta que ela era. Sim, ela disse, não, vocês vão procurar exatamente assim. E foi depois de 2 anos é que eu saí e atendi o que ela falou. Chamado. Muito interessante. Como eu estava te dizendo, essa primeira federação de 1905, ela ficava ali na Praça da Alegria, né? Na Praça da Alegria. Era ali que foi, né, a primeira FEMAR. Aí depois é que... Mas também, Osmir, você lembra que antes de 1950, quando você fala da fundação da federação pela Caravana da Fraternidade, em 1948, havia, né, a União Espiritualista do Maranhão. Eles fundaram novamente uma tentativa de congregar todas as casas em torno de uma casa-mata, de uma casa só. Mas o nome União Espiritualista do Maranhão fez com que os presidentes das casas espíritas não gostaram do nome, até porque espiritualista é muito vago, é muito... não representava, né, o que era o espiritismo. Não representava. E aí, então, eles pensaram em fundar uma outra casa, fundar uma outra instituição, e aí foi quando eles receberam o comunicado, né, da Federação Espírita Brasileira, que estava saindo do Rio, saindo o Leopoldo Machado com o grupo, com sua caravana, fazendo esse trabalho de fundar federativas pela região do Nordeste. E então eles esperaram ele chegar. Sim. Que era o que o Osmir falou, né? Que foi que eles fizeram aqui. Agora, pessoal, dos expoentes aqui, né, dentro do movimento espírita, por exemplo, que não estão mais entre nós, das pessoas que eu já ouvi falar que eram muito antigas, me vem em mente sempre, primeiro,
o pai e a mãe do Fábio, porque a Janete não falava outra pessoa que não fosse a mãe e o pai do Fábio, né? Então, como eu nasci no CVV enquanto espírita, não poderia deixar de ter essa referência, porque ela realmente tinha, assim, eles como pessoas muito sérias, muito íntegras e muito envolvidas no movimento. E ao longo, depois da minha caminhada dentro do movimento espírita, também tem um outro senhor que eu também não conheci, que, se eu não me engano, chamava, acho que Bezerrinha, que eu acho que é o avô da Aimee. José de Paula Bezerra. Certo, também é outra pessoa. Que outras pessoas vocês têm lembranças? Avô de Aimee. Inclusive, José de Paula Bezerra esteve na fundação, na fundação da Federação Espírita do Maranhão em 1950. Ele foi um dos que esteve lá presente. Quem foi o primeiro fundador? Não falou? Olha, tem muitos espíritas notáveis. Sim. Mais antigos, esse que nós estávamos comentando, e espíritas mais próximos de nós. Tem um que é pouco falado, mas esse cara foi um gigante em termos de divulgação e de construção de centros espíritas, que é Olim de Castro. Isso. Ele construiu o Centro Espírita Pinheirense lá em Pinheiro, e o Lar de Maria em Belém é uma quadra todo dia no centro de Belém. Ou seja, todas essas instituições eram muito grandes. E ele, no Brasil inteiro, ele construiu mais de 15 instituições. Sim. Então, ele é maranhense, ele lutou muito aqui pelo movimento, uma época difícil, de muita pressão, de muita perseguição. E nós citaríamos ainda Maria de Jesus Viana de Carvalho, lá do Jardim da Alma, que ela recebeu o comando de Elgita Vilhena Brandão Nina Rodrigues, essa que fundou o Jardim da Alma e passou, e essa Maria José, ela comandou durante 3 décadas, 30 anos. E até hoje, o Jardim da Alma é uma instituição assim, cuja direção é impecável, é bem organizada, tudo em dia, tudo bem planejado. Você se admira. E outra coisa, eu não sei hoje, mas aquela maternidade que tem o selo da Organização Mundial, aquela maternidade, ela dava toda a assistência para a mãe, que ela tinha a criança ali, e não gastava nada. E era uma referência, porque tem um selo da ONU. Sim. Então, você veja uma instituição dessa, né? Então, aí nós podemos citar, além de Olim de Castro, não deixa de falar do pequenino. José Mansueto da Silva, que foi do Braço de Jesus. O pequenino, Osmir. Não, eu ainda vou lá, porque o pequenino já está mais recuado, o pequenino. Que é o Antônio Nogueira de Vinhais e Antônio Alves Martins. São 2 espíritas muito presentes no movimento espírita do Maranhão. Aí nós temos o Valdemiro Emiliano Reis, que também foi um espírita que combateu muito, lutou muito pelo movimento. Tem esse Domingos de Perdigão, Plácido Camões, aí nós vamos chegando mais perto, tem o José Brasil, que era um poeta, declamador. Clóvis Ramos foi um grande pesquisador. Ele era 24 horas pesquisando o movimento espírita do Maranhão. Ele tinha tanta poesia, tanta contribuição, que eu acredito que estejam perdidos, porque ele não tinha o apoio da família. Ele era sozinho, e ele amava o Maranhão de tal modo que, se ele pudesse, não sairia do Maranhão, embora não fosse maranhense de nascimento, ele era amazonense. Aí nós tivemos aí o Júlio, mais recente, José de Paula Bezerra. Aí temos lá na região de Pinheiro, o Babu, que é o pai do Silvio. Eu ia dizer que quando tu falou ali de Castro, eu lembrei, né, que o Babu ajudou muito ele nesse momento. Tanto que eu acho que dos interiores que eu frequento, que eu não conheço, assim, por exemplo, Imperatriz, não conheço, né, porque eu sei também que é uma região grande. Mas em Pinheiro são muitos centros e é uma coisa bem consolidada, que eu acho, o espiritismo lá, diferente de outros municípios. E o Babu, eu tive muito contato com ele. Eu, acho que a Ana também, o Júlio, a Laís, a gente ia para lá. Já vi muitas fotos de vocês lá. Então, é tão emocionante que um dia eu fui lá, depois de muitos anos, aí quando eu cheguei na casa dela, que ela disse: Osmir, você é aqui de novo, depois de tanto tempo. Ela ficou tão emocionada que ela foi comigo pro centro.
Sim. Aí o Silvio reclamou, mas minha mãe, eu trago oradores aqui de todo canto e a senhora nunca veio prestigiar. E o Osmir vem e a senhora veio. Meu filho, o Osmir é como se fosse da casa. Ele era direto ligado. Ela lembrava do Babu. Pois, gente, eles têm, olha, o registro, fica, inclusive a dica, gente, quem quiser depois, né, escrever sobre isso ou registrar, o Silvio lá nessa casa em Pinheiro, porque das vezes que eu fui lá eu também sempre fico hospedada lá com a mãe dele, e ela tem um registro fotográfico que ela me mostrou já de algumas vezes que eu fui lá, com o Alberto Almeida, com o Chico, de caravana que eles foram até Minas, né? Então, assim, tem um arquivo invejável, viu? Lá na casa do Silvio Babu. Muito bom mesmo. Só que um registro de uma pessoa que o Osmir citou, o Valdemiro Reis, na década de 50, ele escreveu um livro, Espiritismo e Mediunidade no Maranhão, que é um registro histórico também do movimento espírita. Não há mais edições desse livro, ele deixou de ser publicado, mas ele escreve esse livro depois do Pacto Áureo, e é interessante que a repercussão ela foi muito forte nesse período, por incrível que pareça, com vários terreiros de Umbanda. Então, vários terreiros de Umbanda passaram a utilizar essa obra do Valdemiro Reis como uma obra de referência. Até hoje, ela é citada por alguns babalorixás daqui da nossa ilha. E houve uma coisa também interessante nesse período, principalmente na década de 50, que com a publicação da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em vários momentos, Humberto de Campos utiliza a expressão tenda, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 28, e aí várias instituições espíritas, na década de 50, começam a utilizar essa expressão tenda, de vez de centro espírita, para fazer referência a essa obra. Só que, para vários grupos umbandistas que não conheciam, obviamente, a obra, isso gerava uma certa aproximação, porque se falava de tenda isso, tenda aquilo, isso em diversos lugares do Brasil, inclusive em São Luís. E como essa obra é citada pelo Valdemiro, ele passa a ser uma certa referência. Entendi. Mas ele teve um trabalho também hercúleo, eu não o conheci, mas conheci um dos filhos dele, que era auditor fiscal do Estado, se não me falha a memória. Aí o Osmir, acho que a Ana Luísa lembram mais do que eu. Esse filho dele já era uma pessoa bem idosa quando eu o conheci, e ele tinha vários escritos do pai dele que ele queria entregar para a federação, porque o Valdemiro ele já era um conhecido escritor maranhense. Ele já era uma pessoa muito conhecida pela sua habilidade literária. Tanto que muitos dos filhos, se você conversa, percebe um discurso bastante erudito, que era muito próprio da cultura passada do pai, que tinha uma verve extraordinária. Interessante. Bom, pessoal, estamos de volta com mais um programa que é o Espiritismo, falando hoje sobre o surgimento do Espiritismo em São Luís. E aqui nesse nosso bate-papo a gente já contou um pouquinho de história, né? Já falou sobre personagens ilustres aqui dentro do movimento espírita, mas a gente também não pode deixar de falar, né? Não podemos encerrar esse programa sem falar sobre o Espiritismo hoje aqui em São Luís e o que a gente pensa para o futuro, né? Então, falando um pouquinho sobre o movimento espírita hoje, o que a gente tem de dados, né, da federação, por exemplo, ou de conhecimento que vocês têm
quantos centros a gente teria hoje aqui em São Luís, né? Como é que vocês veem hoje esse movimento espírita, mesmo que de forma resumida, que a gente, né, não seria um programa inteiro para falar sobre o movimento espírita, eu sei. Mas se a gente pudesse resumir um pouquinho hoje como é que vocês veem o espiritismo, né? Vocês que já estão há muitos anos dentro desse movimento, como é que vocês analisam hoje o movimento espírita em São Luís? O Fábio depois complementa, porque ele é diretor de unificação, ele é bem antenado com o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. Mudou muito desde quando eu entrei no espiritismo, na década de 80. Então, quando eu entrei, eu fui convidado pelo Bezerra para compor a diretoria, em que ele era presidente. Isso foi antes do Júlio Bezerra. Aí o Bezerra foi aquele que assinou a ata de fundação da FEMAR, junto com os outros caravaneiros, da Caravana da Fraternidade. Ele era o único aqui que era vivo, até antes de desencarnar, o único vivo que ele assinou a ata. Então ele me convidou pessoalmente na hora da eleição, eu entrei e ali fiquei o tempo todo. Naquela época, a federação ela tinha um trabalho bem mais reduzido, o movimento não era exigente, tinham poucas contribuições, a literatura não era tão vasta quanto hoje, ou seja, era um trabalho menor. Depois foi se expandindo, e hoje, com o surgimento da internet, o surgimento das comunicações, esse avanço que tivemos na área das comunicações, fez com que não somente o espiritismo, mas todas as outras áreas evoluísse muito. Então o espiritismo não poderia ficar atrás. Então hoje você está aqui, a gente está programando uma palestra, então a gente tem vários sites que a gente pode pegar informações, confirmar se aquilo é verdadeiro, até no português a gente pode corrigir, citações, ou seja, melhorou muito. E outra coisa, o nível de exigência do movimento também aumentou. Então hoje um dirigente da federação, assim como de um centro espírita, tem muito mais demanda. Se bem que uma federativa, muito mais porque a gente está lidando com o estado todo. O centro é só aquele centro. Então, se você partir para a FEB, Federação Espírita Brasileira, é o Brasil todo. Se você parte para o Conselho Espírita Internacional, é o mundo. Então, à medida que você vai se afastando, você vai tendo um gigantismo aí à sua frente. Ou seja, mas em função disto, há uma exigência de melhoria, de qualidade, de tudo. Ou seja, então, para fazer uma palestra, fazer uma live hoje, qualquer coisa que para comunicar ao público, você tem que ter uma preocupação muito maior. Antigamente, quando eu entrei, eu digitava a palestra na mão aqui, a folha. Comecei fazendo palestra sentada, a Laís ria pra caramba, Osmi, levanta, em pé. Então, naquela época, os centros espíritas, reuniões mediúnicas, não eram muito rigorosos. Reunião mediúnica, às vezes, de porta aberta, não tinha muita seletividade, não era muito controlada. Mas hoje mudou muita coisa. Você vê uma palestra do Jacobson, que é o coordenador nacional da mediunidade, veja que nível de informações ele traz para a gente. Então, melhorou muito, aumentou muito. Nós estamos há 2 anos, o Fábio aí vai confirma, e a Ana, trabalhando no documento de orientação Centro Espírita, que é o principal documento da casa, que é para ela se orientar. Ali tem as diretrizes, como é que ela deve trabalhar cada área vamos dizer, do trabalho espírita. Então, nós estamos há 2 anos trabalhando nesse documento, fora vários outros que já foram elaborados e foram aprovados e estão à discussão do movimento, já estão nas casas espíritas. Então, você observa que o movimento hoje é um movimento diferente e até mais. Daqui para frente, vai haver uma revolução maior ainda no campo da comunicação. A gente não sabe em que vai dar, a gente só está preparado para receber esses alunos. Antes do Fábio falar, eu gostaria de fazer uma observação. Como nós ficamos muito tempo no período em que a federação não tinha os recursos, não tinha até mesmo de pessoas, né? Nós fomos presidentes durante 21 anos e lutamos na época, como é que a gente diria assim, dos bandeirantes, né? Na época em que a gente desbravava levando caixa de livro na cabeça mesmo, literalmente falando.
porque as coisas eram mais difíceis, não tínhamos a tecnologia. Então a gente está percebendo que o espiritismo aqui no Maranhão, uma coisa que a gente tem observado são, por exemplo, os cultos ecumênicos, as reuniões em que em tudo o espiritismo está sempre ali presente. Nas festividades, nas solenidades, nas inaugurações, o espiritismo alcançou uma importância, uma influência muito grande, em que o espírita está sempre sendo convidado, né? Por exemplo, Osmi, na Assembleia, em vários outros lugares, o Fábio, eu e outras pessoas, sempre nós estamos assim, sendo chamados para levar o espiritismo. Isso é uma demonstração de que a doutrina espírita encontrou um campo muito vasto e mantém essa, vamos dizer assim, esse trabalho e mantém essa luz para muita gente. Então, ou seja, tem mais de quantos, Osmi? Aqui na capital são 33 centros, mais ou menos? Quantos, Osmi? Mais de 40. Está em torno de 50 por aí. Também acho. No interior, mais ou menos a mesma coisa, não é isso? Isso, mais ou menos. Então, isso a gente tem percebido muito bem, e o espiritismo aqui em São Luís, aqui no Maranhão, hoje, ele não é mais aquilo que é perseguido, não é mais aquilo que é condenado, não é mais aquilo que é coisas do demônio, não. Então, a gente tem, como é que se diz, sido convidado para dentro, por exemplo, para falar dentro da igreja, falar de espiritismo, uma coisa que antigamente não se imaginava. Não falava. Fábio. E a Aninha antecipou um pouco do que eu queria falar, que era exatamente trazer à nossa memória esses bandeirantes, esses desbravadores, essas pessoas que pavimentaram as estradas por onde hoje nós percorremos com uma certa facilidade. E quando nós lembramos do Bezerra, quando lembramos do Júlio, quando lembramos da Ana Luísa, nós lembramos desses tempos em que o Osmi bem relatou no início da sua fala, principalmente no início da década de 80, na própria década de 70, onde os desafios eram muito grandes. Quem lê a obra Caravana da Fraternidade, de Leopoldo Machado, vê qual era o desafio até para chegar em São Luís. Porque quando eles saem de Parnaíba, voltam para Teresina e pegam a estrada para cá, quando eles chegam no Estreito dos Mosquitos, eles atolam diversas vezes antes de chegar à ilha. Passaram horas esperando tratores puxarem o carro, porque nós não tínhamos praticamente estrada, e como a engenharia da época não era igual à engenharia de hoje, imaginemos quantas vezes aquela estrada afundou, aquela região alagadiça. Então eram momentos profundamente desafiadores. Com poucas estradas, quantas vezes esses carros não foram colocados em lugares. Hoje a gente pode até falar, mas o Maranhão continua cheio de buraco. Então, assim, hoje tem buraco e estrada. Antigamente tinha buraco sem estrada, hoje tem buraco com estrada. Melhor. Então era muito desafiador, com carro sem ar-condicionado. Quem tinha melhores condições colocava um ventilador no seu carro. Era chique. E se saía de manhã muito cedo para conseguir pegar o frescor do dia em viagens profundamente longas. E muitas vezes para você visitar pequenos grupos no interior. Eram pessoas, famílias que apareciam e queriam fundar uma instituição espírita. E aí então eu me lembro como quando criança, fazendo essas viagens com meu pai, depois com Ana Luísa, com Osmi, e nesse período, na década de 80, você chegava
e às vezes a reunião acontecia na sala da casa da pessoa que nos acolhia, não tinha muitas pessoas nem para se fazer uma palestra. E esse trabalho de formiguinha, de desbravar, foi tão importante que de muitos desses pequenos núcleos surgiram centros espíritas. Então, olha como a gente vê a importância desse trabalho inicial. Hoje, a gente fala, por exemplo, e com grandes desafios na área da unificação, em verdadeiros centros, em conselhos espíritas a nível regional, a nível municipal, a nível distrital. Mas alguns anos atrás isso era inconcebível. Pela própria dificuldade das estradas, pelos grupos que eram incipientes, pela dificuldade de contato. Então, havia necessidade de um outro tipo de trabalho de unificação, que era a construção do que a gente tem hoje, que eram essas viagens pontuais. Elas foram profundamente necessárias. E esse foi, para mim, um dos serviços de mais desprendimento, porque você tinha poucos apoiadores para fazer isso. Algumas dessas viagens duravam semanas. Se saía numa segunda-feira para se voltar em uma outra segunda-feira. Se passava semanas viajando e rodando o Maranhão de mais de 2.000 quilômetros. Então é muito importante a gente lembrar esses tempos. Hoje... Fiz muito isso, Fabinho. Fez muito isso. Passar 2 semanas viajando. Para sair daqui, chegar a Carolina, passando por São João dos Pratos, passando por Balsas, passando por Riachão, Estreito, Porto Franco, até chegar a Carolina e voltar. Gente, olha, eu sei que de uma coisa eu tenho certeza, de duas. Uma é que eu nunca posso pensar em reclamar, né? Tipo, eu já tinha essa consciência, porque eu sempre ouço, por exemplo, né? Já ouvi muitos palestrantes renomados lembrarem, olha, gente, lembrem quando Paulo fazia, né, suas palestras, saía de lá abaixo de pedrada, né, quando a gente lê um Paulo e Estevão da vida, a gente percebe as dificuldades. E hoje a gente chega lá, é recebido com um cafezinho, né? Osmi me apresentou o pessoal de Itapecuru, e eu não sou muito fã de café, né? Eu falei, não, gente, eu não gosto de café, mas tomo o que? Eu disse, não, eu tomo Nescau na minha casa. Quando eu voltei na segunda vez, tinha um Nescau. Então a gente percebe o carinho, né, com que as pessoas nos recebem, e a gente vai hoje, volta no mesmo dia, né, para um município como esse, por exemplo, você vai e volta para sua casa e dorme em casa, não precisa... Então, assim, realmente, todas as vezes em que eu me lembrar que preciso ir para um município distante para levar esse conhecimento, que a gente possa lembrar de como hoje está muito mais fácil, né, muito mais simples, e lembrar de honrar essas pessoas que já fizeram esse trabalho de formiguinha e fazem com que a gente vá num evento como esses, por exemplo, que eu já fui algumas vezes com o Osmi, com o Fábio, em Itapecuru, por exemplo, que nós já estivemos juntos, e você vê um auditório cheio, né? Então a gente precisa realmente honrar essas pessoas que tiveram a coragem de ir lá inicialmente. E outra coisa que essa nossa conversa aqui me fez lembrar é que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, antes de fechar o ano, fazer um programa contando os pormenores do que a FEMA faz, para as pessoas entenderem, sabe, a importância de uma federativa dentro do movimento espírita, saberem que departamentos tem hoje, porque com certeza quando a gente veio falando aqui dessa evolução do espiritismo em São Luís, de tudo que aconteceu, a FEMA também passou por muitas transformações e evoluiu, e hoje tem muitos departamentos. A gente tem um departamento da família, né, que está aí com a Alain à frente, que tem feito um trabalho muito bacana. É o mais novo. É o mais recente, exato. Então, assim, acho que tem muita coisa aí bacana para a gente contar e esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né? Porque, infelizmente, o nosso tempo hoje acabou, né? Assim, foi muito rápido, mas eu acho que esse programa é um programa realmente para a gente deixar guardado, sabe? Ele tinha Fabinho, ainda vou falar para ele dar esse fechamento. Eu já estou me adiantando aqui com o tempo e já para dizer, Fábio, não demore.
Mas, assim, foi muito, muito prazeroso mesmo. Eu vou deixar o Fábio finalizar para que eu possa me despedir, né, dos nossos ouvintes. Mas, assim, eu já quero, antes de finalizar, deixar aqui a certeza de que a gente vai voltar com outros programas trazendo essas informações. E, Osmir, combinado? Combinado. Fábio, com você. E quando a gente traz à lume essas lembranças, a gente também lembra da nossa própria infância, correndo aqueles corredores daquela casa pequena que era a federação, de apenas um piso, mas que tinha tanto amor, tanto aconchego, naquela simplicidade, com a presença de seu Zé, as conversas que eu ouvia de seu Albino, que me contava histórias, eu na minha meninice, como era bom ouvir aqueles jovens, que hoje são todos adultos naturalmente, mas que falavam com tanto entusiasmo de uma doutrina fascinante, tanto quanto desconhecida para a grande maioria deles. Então é a história das nossas vidas. Falar do Espiritismo no Maranhão é falar da história de Ana Luísa, é falar da história de Osmir, é falar da minha vida, porque as nossas vidas foram contadas e escritas dentro do movimento espírita. Eu não poderia deixar de registrar essas emoções nessa entrevista tão calorosa, tão gratificante, tão amiga, tão acolhedora. Gente, eu agradeço muito mesmo, muito, porque eu sei que hoje, né, apesar da gente estar num momento em que as pessoas parecem que aparentemente estão mais tempo em casa, mas como a gente conversou, né, nos bastidores aqui antes da gente começar o programa, a gente também está numa fase muito mais atarefada. Então, conseguir reunir a agenda, né, desses três que estão muito envolvidos no movimento, todos três são palestrantes, todos três têm afazeres na FEMAR e colaboram, né, com muitas casas espíritas aqui em São Luís e fora também, e com a FEB. Então, assim, conseguir esse momento em que a gente pudesse sentar um pouco e conversar sobre o movimento espírita em São Luís foi muito importante, porque eu sei que a gente já tem alguns registros, a gente já tem alguns livros, e eu gostei muito de vocês terem citado, né, muitas obras aqui que eu não conhecia, né, e olha que eu já li, eu sempre acho que já li alguma coisa dentro do Espiritismo, mas foram obras aqui que eu não conhecia, mas que vou procurar agora, né, me inteirar melhor sobre esse surgimento a partir dessa nossa conversa. Então, assim, reuni-los aqui, poder conversar sobre isso também é muito importante para mim e para todos, eu acho, que estão nos ouvindo. Muitas pessoas, quando eu divulguei, né, o post falando sobre o programa, ficaram, que legal, esse registro é muito importante, porque eu acho que a rádio, né, mesmo a gente sendo uma rádio web, a gente tem essa coisa, primeiramente, do registro, né, de deixar isso para a posteridade, e de ser um meio em que as pessoas que de repente às vezes ainda não têm essa afinidade com a leitura, elas também consigam ter acesso a essa informação de como é que surgiu, quem foram as pessoas, da gente poder lembrar nesses momentos de forma tão mágica como o Fábio fez aqui pra gente. Então fica assim, meus sinceros agradecimentos pela disponibilidade, mesmo com todas as ocupações, e por vocês terem, né, se prestado a estarem aqui e relembrarem esses momentos que vão ser muito importantes para a gente aqui deixar guardado na memória e lembrar sempre das pessoas que fizeram, né, o surgimento do Espiritismo aqui na nossa cidade, que já tem aí 408 anos. Meu muito obrigada, gente. Se vocês quiserem dar aí as suas despedidas e palavras finais, fiquem à vontade. Eu só quero agradecer a oportunidade de me fazer uma viagem de emoção, de lembranças, principalmente com o nosso querido Júlio, que foi a primeira pessoa que me acolheu, a pessoa que me compreendeu e que me fez eu entrar, eu avançar neste caminho que é o Espiritismo. Eu sou muito grata a ele, sou muito grata a tudo que aconteceu, sou muito grata a tudo por onde a gente passou. Que os nossos amigos espirituais, em nome do Cristo, estejam sempre conosco, esteja sempre conduzindo os nossos irmãos agora, o nosso querido Osmir, o nosso Fábio, que estão mais na linha de frente
um na direção, o outro na diretoria de unificação, que são os mais envolvidos, e que cada um possa realmente dar continuidade, avançando e fazendo com que vale a pena o nosso trabalho, vale a pena tudo que se fez, e que daqui para frente é só levar a luz e levar essa doutrina sublime aos nossos irmãos que tanto precisam e que tanto estão buscando neste momento de pandemia, somente a doutrina espírita para poder nos acalmar e nos dar muita paz. Um bom dia, muita paz, e que todos nós tenhamos sempre trabalho para fazer e muito amor no coração. Obrigada, Ana. Da minha parte também, os nossos agradecimentos aqui a Isabela, a coordenação do trabalho, a Rádio Divulgar, pelo que nos proporcionou nesta oportunidade riquíssima, que nós revivemos o nosso passado, antigo e mais recente, e a atualidade, de modo que foi um momento muito enriquecedor. E eu lembro a Fábio, depois que ele estava comentando as diversas dificuldades pelo interior, eu me lembrei também das dificuldades não tão menores dos eventos fora do Maranhão, por exemplo, da região norte. O Maranhão teve uma época que ele pertencia à região norte, e a federação não podia pagar a passagem. Então a gente tinha que pagar do bolso para ir para Rondônia, para ir para Roraima, Amazonas. Então houve momentos assim muito interessantes de intervenção do alto mesmo para que a gente pudesse ir. E nós fomos. Nunca deixamos de comparecer a esses eventos. Então isso só nos gratifica, né? E só nos deixa, vamos dizer, em condições de trabalhar cada vez mais. Esse momento de pandemia, que muitos estão sofrendo muito, todos nós estamos com alguma dificuldade, mas assim, só para trazer uma mensagem otimista, é nesse momento que mais nós estamos trabalhando. Para ter uma ideia, eu estava em Cordó agora, eu fui para visitar a família, eu quase não visitei família, só trabalhando. Eu não dormia antes de 2 da manhã, todo dia. Não podia antes de 2 da manhã, só trabalhando. Então, enquanto a dificuldade está, e a gente tem que vencer tudo isso, mas as oportunidades de trabalho, de crescimento, aumentaram muito. Então, a gente não pode reclamar de nada, como a Isabela falou. Então, a gente tem mais é que agradecer. Então, essas oportunidades de crescimento são inúmeras. Os desafios também são inúmeros. Ou seja, mas todos fazem parte do nosso processo de evolução. Que nós tenhamos uma compreensão mais ampla das pessoas, da vida, dos nossos problemas, e com aquela convicção de que a nossa atual passagem pela Terra, pelo campo físico da Terra, marca a nossa condição de espíritos imortais neste processo de evolução ao qual todos nós estamos envolvidos. Então, para a frente e para o alto, muito obrigado, tudo de bom para todos. Obrigada, Osni. E só para, em pouquíssimas palavras, para que o ouvinte entenda de uma possível pergunta, se houve tanta dificuldade no movimento espírita à época da Ana Luísa, tanta dificuldade e desafio na época do Osni, por que perseveramos tanto? Porque nós três, ao longo dessa história, hoje, somos pessoas muito melhores do que as que éramos ontem. É isso que nos fez atravessar todos esses desafios e chegar aqui com um sorriso no rosto, por dormir tão pouco e trabalhar tanto. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Foi lindo, um fechamento maravilhoso. Bom, pessoal, a gente encerra esse programa por aqui, né? Falando sobre o surgimento do Espiritismo. Lembramos vocês que nós estamos sempre nas redes sociais e que o nosso programa vai estar na terça-feira, né, no YouTube. E lembramos também de vocês de visitarem as páginas da FEMAR, né, dentro do Instagram, do Facebook, e também tem um canal no YouTube com muitos vídeos, muitas palestras, né, de muitas ações promovidas pela FEMAR. Então fica esse convite a você de poder reassistir, enviar esse programa para aquelas pessoas que vocês sabem que vão se interessar pela temática, e no próximo sábado estaremos aqui de volta com um novo tema.
Obrigada a todos que nos ouviram até agora e até a próxima. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não